Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça cassou decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e reafirmou que a impenhorabilidade do bem de família se aplica mesmo quando o imóvel está incluído em inventário. O caso analisado envolveu um apartamento habilitado por uma herdeira que cuidava dos pais falecidos. Durante a execução fiscal contra o espólio, foi invocado o direito real de habitação e a proteção como bem de família, mas os tribunais locais negaram o pedido. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que, por ainda pertencer ao espólio, o imóvel poderia ser usado para quitar dívidas do falecido e só após a partilha os herdeiros poderiam alegar a impenhorabilidade. No STJ, no entanto, o colegiado da primeira turma deu provimento ao recurso do espólio, confirmando decisão monocrática do relator, ministro Benedito Gonçalves, e determinou que a Corte de Segunda Instância analise se o imóvel pode ser qualificado como bem de família. Segundo o magistrado, o entendimento da Corte Estadual contrariou a jurisprudência do STJ, que protege o bem de família da penhora mesmo durante o inventário. Para o colegiado, a análise da impenhorabilidade deve ser feita antes da partilha. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também não considerou as provas sobre a caracterização do bem como familiar, o que deverá ser corrigido no novo julgamento. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a remuneração paga ao jovem aprendiz integra a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da contribuição do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e das contribuições a terceiros. Essa decisão foi tomada em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1342. Isso significa que ela vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. A relatora, ministra Maria Tereza de Assis Moura, explicou que era necessário definir se o pagamento ao aprendiz poderia ser considerado salário e remuneração para fins de custeio da Seguridade Social. Ela destacou que após a Emenda Constitucional 20 de 1998, apenas relações não empregatícias foram excluídas da base de cálculo das contribuições. Já o artigo 22 da Lei 8.212 de 1991 prevê que as contribuições incidem sobre toda a remuneração destinada a retribuir o trabalho. A ministra afirmou que o contrato de aprendizagem previsto no artigo 428 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, é um contrato de trabalho e que o jovem aprendiz deve ser considerado empregado. Esse entendimento é também sustentado pela Receita Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante direitos previdenciários ao adolescente trabalhador. O argumento de que o aprendiz seria apenas segurado facultativo foi rejeitado. Segundo a relatora, se há vínculo empregatício, o aprendiz é segurado obrigatório. Além disso, ela lembrou que o Decreto-Lei 2.318 de 1986 exclui apenas os menores assistidos da base de cálculo, categoria que não se aplica aos aprendizes, já que estes recebem remuneração. O Superior Tribunal de Justiça vai realizar no dia 11 de dezembro uma audiência pública para discutir a possibilidade de exploração de recursos energéticos de fontes não convencionais, como óleo e gás de xisto, por meio da técnica conhecida como fraturamento hidráulico, fracking, além das condições necessárias para que a atividade seja permitida. O evento será a partir das 9 horas da manhã no auditório da primeira sessão do STJ. A controvérsia é objeto de incidente de assunção de competência 21, que tramita no colegiado e tem como relator o ministro Afrânio Vilela. A audiência vai reunir entidades e especialistas que deverão fazer uma apresentação oral com posições técnicas e doutrinárias sobre o tema. Recentemente, o relator divulgou o quadro de habilitados para participar da audiência, acrescentando que outros expositores poderiam ser convidados diretamente pelo tribunal. Os habilitados serão contactados por meio de endereço eletrônico institucional.
Segundo o ministro Afrânio Vilela, o número definitivo, ordem e tempo de exposições será definido posteriormente em tempo hábil, antes da data da audiência em 11 de dezembro. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.